nós podemos colocar um outro exemplo aqui para usar essas funções arrow, voltando naquele exemplo da média que nós tínhamos feito antes, né? Então vejam só, nós podemos voltar aqui no código e nós tínhamos feito um exemplo daquela função média, né, que nós tínhamos colocado com parâmetros variáveis aqui. Eu vou fazer uma cópia disso e vou criar um outro exemplo de funções arrow. Então vou colocar funções arrow 2.html. Aqui nós vamos fazer um exemplo bem simples, né? Nós não precisamos mais dessa média normal. Na realidade, aquilo que nós chamávamos de média 2 vai ser a nossa média. Vai ser o nosso resultado. Então, veja, é isso que nós queremos, né? Dessa forma, que nós colocarmos assim o nosso código já está funcionando, né? Então vai ser funções arrow 2. Veja, eu vou voltar aqui no navegador, vou atualizar e a funções arrow 2 está funcionando como antes, né? O valor 6.4. Vou voltar aqui. E agora, então, como é que nós podemos fazer isso aqui um pouco diferente usando a nossa soma, né? Veja, neste caso, eu poderia criar, para mim, uma função do tipo uma arrow function, né? Então, por exemplo, a minha soma aqui, já que ela não vai mais alterar, eu posso criar aqui, ó, uma constante soma, ao invés de eu ter criado uma função de soma. E aqui, neste caso, eu vou pegar a minha função de valores, o meu vetor de valores, né, o meu array, e vou executar uma função de reduce, né, um array de reduce. Neste caso, então, eu vou usar uma função do tipo callback, que nós chamamos, né? O reduce permite que eu execute uma função minha. Então, neste caso, eu vou colocar aqui primeiro uma variável de soma, né? Qual vai ser a minha soma? O meu acumulador, que vai começar como 0, neste caso, né? E depois qual vai ser o elemento que eu estou lendo, né? Em cada uma dessas minhas rodadas, eu vou executar, então, uma função, né? Uma função, e neste caso, a função vai ser a soma mais o elemento, né? Se eu salvar aqui, como aqui só tem uma operação que eu estou executando, eu poderia deixar sem essa flecha aqui e sem isso aqui, né? E colocar tudo na mesma linha. Então, é uma função que recebe dois parâmetros. Eu poderia colocar o nome da função aqui, né? A função redutora, um reducer, executaria essa função. A função sempre recebe 4 parâmetros, né? Um parâmetro de acumulador, porque a ideia da função reduce é reduzir o array principal até um único valor. Depois, cada um dos elementos, é como se eu fizesse um for neste. O terceiro parâmetro é o índice atual que eu estou, e ele não precisa, é só se eu quiser fazer algum tipo de if, algum tipo de verificação. E o quarto elemento é o próprio vetor que sempre é passado para a função, o próprio array. E, então, neste caso, para cada uma dessas funções, o que eu quero executar é uma função. E a função, no meu caso, é uma arrow function. Então, ela recebe a soma mais o elemento. No final, o resultado final desse valor de reduce vai ser gravado na variável soma. Então, eu não preciso de mais nada disso aqui, né? Então, já tenho isso aqui. O valor ficou bem menor. Agora, eu salvo isso. Volto ao meu navegador. Eu vou voltar até o navegador. E vou atualizar. E vou mandar executar. E eu tenho o mesmo resultado, né? Veja que se eu voltar novamente aqui, colocar mais um elemento, o elemento do 15, salvar e voltar no navegador, fizer a média, eu já vou ter um outro valor. Então, neste caso, nós usamos uma função redutora, né, com uma arrow function, e conseguimos melhorar bastante aquele código. É claro que não existe a ideia de usar um reduce, não é só para esses exemplos aqui de soma, eu poderia fazer algo bem mais elaborado, mas já é uma forma bem interessante de mostrar como eu posso usar uma arrow function, porque o reduce exige que eu passe para ele como parâmetro uma função. Então, neste caso, que é um callback, né? Então, neste caso, eu crio aqui uma função do tipo arrow para ser chamada aqui por essa função redutora. Mais um exemplo do uso de funções.